Ele é meu amigo. Eu já não desfruto mais da presença dele. Eu já não desfruto mais daquilo que nós temos como relacionamento. Amém? E muitas vezes isso acontece dentro da casa de Deus, cara. Nós estamos tão acostumados a chegar e ter aquele ritual de 3 hinos, de depois ter a palavra, depois das ofertas, que nós não desfrutamos mais desse ambiente. Não desfrutamos mais do corpo. Não conseguimos desfrutar, chegar e dar um abraço no irmão e falar, cara, como eu te amo, como eu quero estar, como eu queria estar nesse ambiente. Como eu esperei para estar nesse ambiente. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem dado para nós. Amém? E essa Maria, cara, ela mesma, Maria era a mesma, cara, que Jesus mandou chamar para recebê-lo quando Jesus chegou para ressuscitar a Lázaro. Quantos conhecem essa história? A Bíblia diz que Jesus era amigo pessoal, particular dessa família. Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. E quando Lázaro estava para morrer, mandaram chamar Jesus. Jesus ficou mais 2 ou 3 dias pregando. Depois ele volta, e quando ele volta, Lázaro está morto. Já faziam 4 dias. E quando Jesus chega, cara, a primeira pessoa que vai receber ele é Marta. E Marta chega desesperada. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso aconteceria. Marta também reconhecia o poder que existia sobre Jesus. Jesus conversa com Marta, fala que ele está naquele lugar, que ele já tinha chegado, para ela ter calma. E o mais interessante é que Jesus manda chamar Maria. Fala comigo assim, Jesus mandou chamar Maria. Cara, e quando Maria chega, se você for ver, cara, Maria usou as mesmas palavras de Marta. Igualzinho, cara. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso aconteceria. Se o Senhor tivesse chegado a tempo, Pai, Lázaro não teria morrido. Mas eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor pode fazer todas as coisas. Só que quando você começa a comparar a vida de Marta com a vida de Maria, a Bíblia diz que Jesus chorou quando Maria chorou. Alguém já viu na Bíblia um texto que está em João, que diz assim, e Jesus chorou? Alguém já viu? Talvez você nem saiba que situação que Jesus chorou. Mas Jesus chorou quando Maria chegou, se prostrou aos seus pés e falou, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso aconteceria. E quando eu leio essa passagem, cara, eu entendo que existe uma diferença, cara, do adorador de verdade. Somente o adorador pode comover o coração do Pai. Somente o adorador pode comover o coração de Jesus. Por isso que muitas vezes nós oramos e pedimos, mas enquanto não transformamos a nossa vida em uma vida de oração, nunca vamos comover o coração de Deus. Nunca vamos comover o coração do Pai. Nunca Ele vai fazer alguma coisa por nós, porque nós não desfrutamos aquilo que estamos vivendo. Não desfrutamos o ambiente que estamos, não desfrutamos aquilo que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. E Maria era a mesma. A mesma Maria que quebrou o vaso de alabastro sobre Jesus, era a mesma que estava aos pés dele, desfrutando, valorizando a sua presença. Era a mesma que chegou aos pés de Jesus, quando ele foi para curar Lázaro, e fez com que Jesus se comovesse, cara, com a sua presença. Fala comigo assim, nada pode comover mais o coração de Deus. Comover mais o coração de Deus. Do que a adoração. Que adoração. Feche seus olhos por um momento. Arabaxei e cantar a vassoura. Queremos valorizar aquilo que tu tens valorizado, Senhor. Queremos chamar a Pai, não somente quando ganhamos grandes coisas, Senhor. Não somente quando estamos vivendo, Pai, bênçãos, mas também quando estamos passando por dificuldades, também quando estamos passando por desafios, Senhor. Queremos aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Queremos aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos aprender a valorizar cada área da nossa vida.
Nós sabemos que quando valorizamos aquilo que o Senhor valoriza, Pai, então nos transformamos em verdadeiros adoradores, Pai, que te adoram em espírito e em verdade. Adora Ele, querido, neste momento. Valorize a presença dEle neste lugar. Valorize esse ambiente que foi preparado para você. Meu Deus. Vamos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Pai. Aleluia. Queremos ser mais parecidos contigo a cada dia, Senhor. Por isso precisamos estar aos seus pés, te ouvindo. Por isso precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Não queremos nos distrair com coisas, Pai. Nós queremos valorizar a Tua presença em nossas vidas. Queremos valorizar tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor tem dado tantas coisas para nós, Pai. O Senhor tem dado tantos livramentos, o Senhor tem proporcionado tantas bênçãos, Senhor. Aleluia, Jesus. E muitas vezes nos encontramos, ó Pai, em outra posição que não é de adorador, Senhor. Aleluia. Quando aquela mulher quebrou o vaso, o perfume se espalhou pelo ambiente. Amém? E esse perfume não era qualquer perfume. Esse perfume era o perfume da adoração. Adoração é como um perfume, por isso existe uma canção que diz estou voltando à essência da adoração. Porque a adoração é uma essência, e quando nós perdemos a essência, nós não conseguimos adorar a Ele. Porque adorar é liberar a essência que tem dentro de você. Cada um de nós aqui tem uma essência. Dentro de cada um de nós somos como um vaso, no final eu vou falar sobre isso. E quando nós nos quebramos, quando nós nos quebrantamos, essa essência exala todo o ambiente. Mas eu quero passar agora a falar sobre outra posição. Uma posição que todos aqueles que não ocupam a posição de adorador ocupam essa posição. E eu preciso falar disso porque muitas vezes, quem sabe, ainda existem pessoas aqui que estão ocupando outra posição. Mas Deus essa noite quer te trazer para a posição correta. A Bíblia diz que depois que ela quebrou esse vaso, alguns dos presentes ali começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? E quando eu lia isso, Deus me falava nitidamente, falava, filho, existe o outro lado da moeda. Existem aqueles que são opositores à adoração. Existem aqueles que estão ocupando a outra cadeira. Existem aqueles que estão assentados em outro ambiente. E essa posição se chama religiosidade. Para a religião, cara, adorar é um exagero. Para a religião, adorar é um desperdício. Para a religião, cara, quebrar um vaso que tem valor é desnecessário. Eu coloquei aqui que a religião, ela condena a essência que você tem, porque ela perdeu aquilo que ela tinha. A religião, ela condena quando alguém começa a adorar a Deus. Quando alguém começa a viver uma vida de adoração, a religião condena isso. Por que ela condena? Porque ela perdeu essa essência. Por que Judas começou a discriminar aquela mulher? Porque Judas já não vivia mais, amém? Uma vida de adoração. Judas vivia uma vida de mascarar as coisas. Por fora, Judas parecia ser um adorador. Judas andava com Jesus, Judas andava com os discípulos, Judas era um dos 12. Só que dentro de si, Judas era um enganador. Judas era um ladrão. E a religião condena a essência que você tem porque ela perdeu aquilo que ela tinha. Todo religioso um dia foi adorador. Mas a mesmice e o orgulho o tornou um murmurador e um perseguidor dos verdadeiros adoradores. Eu vou repetir isso, cara. Todo religioso um dia foi adorador, mas a mesmice e o orgulho o tornou um murmurador e um perseguidor daqueles que são verdadeiros adoradores.
Cara, se existe algo que nós não podemos cair na nossa caminhada cristã, que nós não podemos nos deixar cair, cara, é a mesmice. Você não pode viver numa mesmice, porque daqui a pouco você vai se transformar em um religioso. E a mesmice nos faz chegar a uma posição de orgulho, onde nós falamos, eu sei de tudo, eu já sei tudo. Eles estão errados. Aquela forma de adorar é errada. Era isso que existia no coração daqueles homens que estavam discriminando aquela mulher. Para que fazer isso? Para que um desperdício desse? Judas não valorizava a presença de Jesus. Judas valorizava o dinheiro. Judas andava com Jesus, mas aparentava ser um cristão. Ele era um religioso, e todo religioso condena os adoradores, porque perdeu a sua essência. Glória a Deus. Quando nós estamos posicionados em uma posição de religiosidade, a nossa fonte seca. É verdade. Amém? A Bíblia diz, Jesus disse que dentro de nós fluirão rios de água viva. Aleluia. Quando nós entramos numa religiosidade, esse rio seca, essa fonte seca. Para a religião, adorar não é o mais importante. Sabe o que a religião faz? Eu coloquei alguns exemplos aqui. O religioso pergunta para você assim, cara, mas você vai servir lá na igreja? E você fala, sim, eu vou, porque eu acho importante ajudar nas tarefas da igreja. E o religioso fala para você assim, mas se fosse você eu não ia, porque eles não valorizam o que a gente faz. O religioso, ele já não desfruta, ele já não valoriza aquilo que é necessário fazer. Sabe o que o religioso faz, cara? Muitas vezes ele fica julgando as pessoas que adoram, as pessoas que são loucas por Jesus. Você um dia já foi louco por Jesus? Você um dia já foi desesperado pela sua presença? E o que aconteceu que isso acabou? O que aconteceu que essa paixão acabou? Eu quero finalizar dizendo que o vaso somos nós. Amém. O vaso é eu e você. Amém. E o perfume é aquilo que você carrega dentro. Aleluia. É aquilo que existe dentro de você. Glória a Deus. Sabem que o vaso que carregava o nardo, ele não tinha abertura. O vaso que carregava o nardo, ele não tinha, como nós temos hoje, a tampa de uma garrafa de refrigerante, onde você descasqueia ela, você abre, você pode usar aquilo que você quer, você pode guardar de novo. O vaso de alabastro, o vaso que carregava o nardo, ele só poderia, amém? O nardo só poderia sair, só poderia ser usado se o vaso fosse quebrado. Sabe quando que nós vamos conseguir, cara, exalar a essência que existe dentro de nós? Quando nós vivemos uma vida de quebrantamento. Aleluia. Todos os dias, quebrantamento. O que Deus quer de mim, pastor? Que todos os dias você seja um cristão quebrantado. Amém. Que você não caia na mesmice. Que você não caia na religião. Que você não caia no orgulho. Mas que todos os dias você seja um cristão quebrantado. Por isso que o salmista disse que um coração quebrantado Deus não rejeita. Aleluia. Você pode ter uma essência que não cheire tão bem quanto a essência do outro. Talvez a nossa essência seja uma essência menos cheirosa. Só que o salmista Davi, ele entendeu o que Deus estava querendo dele.
Davi não falou, não importa se a minha essência é uma essência que ainda carrega alguns pecados, que ainda carrega algumas limitações, que ainda carrega algumas inconstâncias. Eu preciso ser um vaso quebrantado. Deus ele não está tão preocupado com a sua essência, Ele está preocupado com quanto você tem se quebrantado na presença dele. Porque nós carregamos a essência que recebemos dele. Quanto mais nós somos quebrantados, quando Ele nos molda de novo, Ele coloca a sua essência dentro de nós. Amém. Amém? Eu quero te perguntar nessa noite, como você tem vivido a sua vida como vaso? Sabe que enquanto eu estudava essa palavra, eu estava me colocando no lugar do vaso. O vaso só tinha uma certeza. O vaso só tinha uma convicção. E essa convicção era o que mais alegrava o coração do vaso, embora o vaso não tivesse coração. Era que um dia alguém ia chegar, ia quebrá-lo para que aquilo que ele carregava dele pudesse espalhar para outras pessoas. Aleluia. O vaso, ele entendia que ele nasceu para ser quebrantado. O vaso não podia esperar que a sua vida toda ele estivesse ali bonitinho, carregando uma essência. A maior motivação do vaso era que um dia alguém chegasse e pudesse quebrá-lo para que aquilo que existia dentro dele fosse exalado. E nós? Será que estamos sendo quebrantados? Será que a cada dia nós estamos sendo quebrantados, quebrados? Eu coloquei aqui que a religião, ela quer te sufocar dentro de um frasco, para que a essência da sua oração não exale. Sabe por que vem tantos problemas na sua vida? Para que você mantenha o seu vaso intacto. Para que você se mantenha como um vaso intocado. Com medo. Com medo de exalar, com medo de ser quebrado. Sabe por que vem tantas situações em nossas vidas tentando nos desanimar, nos entristecer? Porque na verdade não querem que o nosso vaso seja quebrado. Fala comigo assim no vaso. Sou eu. O tema dessa palavra é vaso quebrado, essência liberada. Amém. Fala comigo assim, vaso quebrado. Vaso quebrado. Essência liberada. Essência liberada. Não existe essência liberada sem vaso quebrado. Aleluia. Aquilo que você carrega nunca vai ser exalado, nunca vai ser manifesto se você não vive uma vida de quebrantamento. Pastor, eu sei que Deus tem chamado para as nações sobre a minha vida. Se você for para as nações sem ser quebrantado, você nunca vai exalar aquilo que você carrega. Pastor, Deus já me prometeu que eu vou gravar um CD. Eu vou ser um cantor muito conhecido, um músico muito conhecido. Se você não for quebrantado, você não vai exalar essência nenhuma. Pastor, eu sei que Deus tem me chamado na minha vida para ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você não for quebrantado, você nunca vai exalar aquilo que você tem dentro de você. Aleluia. Amém?